Há um eco que ressoa na eternidade, um som nascido no mais profundo silêncio, que vale mais para Deus e aterroriza mais o inferno do que o clamor de 1 milhão de vozes. Não é o som da nossa força, nem da nossa teologia, nem da perfeição dos nossos louvores. É o som da nossa fraqueza absoluta, o som quase inaudível de um espírito que se quebra e de um coração que se desfaz em rendição total no altar escondido que o mundo jamais verá. É nesse solo sagrado da alma nua, regado por lágrimas que só Deus conhece, que o poder que criou os mundos se inclina para ouvir e o céu se prepara para agir. Mas, ó alma, sejamos terrivelmente honestos um com o outro. Talvez este som tenha se tornado um completo estranho para você. Talvez a sua vida de oração tenha se transformado em um monólogo cansado, palavras lançadas contra um céu de mármore que retornam a você com um eco frio e vazio. Você entra em seu quarto para buscar a Deus e encontra apenas as 4 paredes da sua própria solidão. A paixão que um dia queimou como uma fornalha agora não passa de brasas frias, cobertas pela cinza da rotina e da decepção. Seu coração se tornou um templo abandonado, onde o eco de suas próprias palavras é a única e desoladora resposta. Você se tornou um perito na aparência da fé, mas um estranho à sua presença. Se cada palavra que eu disse até agora perfura o seu espírito como uma flecha de verdade, então eu lhe suplico, não desista, não se mova, porque este exato deserto onde você se encontra, esta sede que queima a sua garganta, este silêncio de Deus que o ensurdece, não é o seu túmulo, é o seu ponto de partida. E se eu lhe dissesse que há um caminho através dessa aridez, e se houvesse um segredo, não de força, mas de rendição, que transforma este céu de bronze em uma cascata de glória? Homens do passado descobriram essa chave, homens que, como você, se viram no pó, mas de lá se levantaram envoltos em um poder que abalou o mundo. A história de um deles, em particular, precisa ser contada hoje, pois contém o mapa de volta para o lugar do fogo. Charles Finney, um homem cuja vida parecia ter sido arrancada diretamente das páginas flamejantes do livro de Atos dos Apóstolos, não foi um mero teórico do poder divino. Ele não apenas pregou sobre o poder que move os céus e a terra. Ele o viveu, ele o respirou, ele o manifestou com uma autoridade que deixava cidades inteiras de joelhos. Ele descobriu um segredo devastador para o reino das trevas, uma chave soberana capaz de incendiar não apenas corações individuais, mas de transformar a própria atmosfera espiritual de cidades inteiras. E qual era este segredo, esta chave mestra? Ele descobriu, para a sua própria transformação e para o espanto de sua geração, que o segredo não estava trancafiado em uma vasta biblioteca de teologia complexa. Não era uma fórmula doutrinária secreta ou um ritual esotérico. Era algo infinitamente mais profundo, mais visceral, mais humilhante. Era o quebrantamento absoluto de um homem diante da santidade esmagadora de Deus. Não era a busca pela fama, pela influência ou pelo reconhecimento dos homens, que são como palha ao vento. Era a busca incessante, desesperada e obstinada pelo fogo do Espírito Santo. Finney deixou uma frase que até hoje ecoa através das décadas como um grito profético, um alarme de incêndio para uma geração que, como a nossa, se perdeu no brilho dos palcos e esqueceu o poder que emana do chão sagrado. Ele disse que há um segredo, um caminho estreito e difícil que poucos se dispõem a trilhar. Mas quando um homem ou uma mulher finalmente o encontram, o céu não se limita a se abrir uma pequena fresta. Não, o céu se rompe, ele despenca. Ele desaba em torrentes de glória indizível e poder transformador. Portanto, entenda, esta mensagem não é apenas mais um devocional para acalmar a sua consciência por alguns minutos. É um alarme de incêndio para a sua alma sonolenta. É um chamado urgente, um toque de trombeta para que você retorne ao único lugar que esta geração orgulhosa, arrogante e autossuficiente deliberadamente abandonou, o lugar secreto. Se a sua alma está ressequida e sedenta, se você está cansado de uma fé anêmica, fraca e sem poder, se você anseia desesperadamente por voltar ao lugar onde o céu é real, palpável e responde com fogo, então
Esta palavra é a âncora que Deus está lançando em seu coração neste exato momento. Charles Finney não era meramente um pregador de palavras cativantes ou um teólogo de renome com argumentos irrefutáveis. Antes de tudo e acima de tudo, ele era um homem que ousou caminhar com Deus em uma profundidade assustadora e inegociável, uma intimidade que lhe custou absolutamente tudo. As histórias que cercam sua vida e seu ministério soam como lendas fantásticas para os nossos ouvidos modernos, céticos e endurecidos. Relata-se com testemunhos abundantes que quando Finney se trancava em seu quarto para orar, o peso da convicção do Espírito Santo se tornava tão denso, tão palpável e tão avassalador que pessoas a quilômetros de distância eram subitamente tomadas por um temor santo e uma consciência aguda e insuportável de seus próprios pecados. Homens rudes, trabalhadores de fábricas com corações endurecidos pela vida, mulheres cuja amargura era uma segunda pele, pessoas que talvez nunca tivessem pisado em uma igreja em suas vidas, caíam de joelhos no meio das ruas, ao lado de suas ferramentas nas fábricas, tomados por um arrependimento sobrenatural e irresistível. Cidades inteiras chegavam a paralisar suas atividades comerciais e rotineiras, não por um decreto governamental ou por um evento programado, mas porque a própria atmosfera era dominada pelo peso esmagador da glória de Deus, que descia como uma nuvem espessa em resposta ao clamor de um único homem em seu lugar secreto. Mas de onde, ó alma? De onde brotava esse poder avassalador, essa autoridade espiritual que desfazia fortalezas demoníacas e transformava a paisagem moral de uma nação? Não se engane, não era do púlpito bem iluminado que essa energia santa emanava. Não era de sua habilidade retórica ou de sua crescente popularidade. Vinha do chão do seu quarto secreto. Vinha das horas incontáveis que ele passava de joelhos, com o rosto em terra, chorando com uma paixão indizível pela salvação das almas perdidas, clamando com uma agonia que parecia literalmente rasgar o véu entre o mundo natural e o sobrenatural. Ele se quebrantava diante de Deus até que não sobrasse absolutamente nada de Charles Finney, nada de seu ego, de seus planos, de sua força. E nesse vácuo criado pela humildade, a plenitude de Deus o inundava. Finney, o grande mestre da oração perseverante, não apenas sabia, mas ensinava com a autoridade de quem vivia o que pregava. A alma que ousa se trancar no secreto e clamar com uma entrega total, com uma rendição sem reservas, move o braço onipotente de Deus de tal forma que o céu é compelido a se manifestar em público com um poder irrefreável e incontestável. A manifestação pública é apenas a consequência inevitável da comunhão secreta. O trovão que todos ouvem é apenas o eco da lágrima que só Deus vê. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo. O fogo que consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. E é exatamente aqui que a tragédia da nossa geração se revela em toda a sua dolorosa nudez. Vivemos em meio a uma geração de cristãos que se tornaram peritos na performance pública, mas que tragicamente carregam corações vazios, secos e desolados no lugar secreto. Dominamos a arte de falar sobre Deus em nossas conversas, em nossos grupos e em nossas conferências. Mas esquecemos a arte perdida e o poder transformador de falar com Deus em intimidade profunda e vulnerável. Tornamo-nos mestres em criar e postar versículos inspiradores com belas imagens nas redes sociais, buscando a aprovação e o aplauso digital, mas perdemos a memória sensorial e espiritual de como é chorar com a alma completamente desnuda aos pés de Jesus, no silêncio e na segurança do nosso lugar secreto. E qual tem sido o resultado devastador dessa inversão de prioridades? Uma fé superficial, uma fé de fachada que não possui raízes para se sustentar no dia da crise, na hora da tempestade. Promovemos um evangelho sem a ofensa da cruz, um evangelho de autoajuda sem sacrifício, sem renúncia e, consequentemente, sem poder transformador algum.
O resultado são igrejas que podem estar numericamente lotadas, repletas de gente, mas que espiritualmente enfrentam um céu de bronze, um silêncio divino ensurdecedor semana após semana. Finney, com a autoridade de um profeta clamando no deserto da superficialidade religiosa, nos alertava sobre uma lei espiritual imutável. O altar que você ousa abandonar em sua vida privada, o altar que você negligencia no secreto, cobrindo-o com a poeira da sua agenda lotada e das suas prioridades mundanas, será exatamente o mesmo altar que Deus deixará de visitar com fogo em sua vida pública, em sua família, em sua igreja e em sua geração. A ausência do poder de Deus em público é a prova irrefutável da ausência de sua busca em secreto. O céu não responde à eloquência humana, mas ao desespero de um coração quebrantado. Precisamos, com urgência, prestar atenção nesta distinção crucial. A religião vazia, o cristianismo nominal, nos ensina gestos ensaiados, rituais mecânicos e performances públicas que visam impressionar os homens. Mas o secreto te desnuda e te revela a glória nua e crua de Deus, uma visão que te marca para sempre. Se neste momento a sua alma se identifica com essa descrição e a crise bate à sua porta sem piedade, saiba que, em meio à dor, preparamos um guia. Em nosso e-book 21 Dias de Orações Poderosas para Tempos Difíceis, você encontrará um caminho para reacender a chama da sua comunicação com Deus. Este não é um livro de fórmulas mágicas, mas um companheiro de jornada para ajudá-lo a derramar seu coração diante do Pai, que vê em secreto e anseia por responder. A religião meramente humana se contenta em decorar orações, em repetir frases prontas, belas na forma, mas completamente desprovidas de vida e de poder. O secreto, em contraste, rasga o coração, expõe as feridas mais purulentas da alma e nos força a clamar com gemidos inexprimíveis, uma linguagem profunda que o Espírito Santo traduz diretamente ao trono da graça. É precisamente ali no secreto, naquele lugar de confronto honesto e brutal consigo mesmo e com Deus, que o nosso ego inflado, que adora ser aplaudido e reconhecido, finalmente morre. É ali que o orgulho humano, essa raiz amarga de toda a nossa independência de Deus, é triturado até virar pó sob o peso avassalador da sua glória. É ali que as fortalezas da carne, os hábitos pecaminosos arraigados, os vícios secretos e as amarras da alma são desfeitas, não pela fraca força de vontade humana, mas pelo poder consumidor da sua santa presença. E é nesse chão sagrado, o chão regado por lágrimas de arrependimento genuíno, que o céu finalmente encontra um ponto de contato, um portal, e desce com um peso e um poder que transformam absolutamente tudo. Pense nisso por um instante, com toda a seriedade que sua alma puder reunir. Você pode frequentar cultos e reuniões religiosas por anos a fio. Pode participar diligentemente de todas as programações e eventos da sua igreja e, ainda assim, nunca ter verdadeiramente ouvido a voz audível e pessoal de Deus. Nunca ter experimentado a sua presença real e transformadora de uma forma que te marque para sempre. Por que isso acontece com tantos? Por que essa desconexão trágica entre o Deus que fala e um povo que não ouve? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, abissalmente profunda. Porque ele não fala no meio do barulho da multidão. Ele não se manifesta na confusão da performance religiosa. A voz de Deus, aquela voz que acalma a tempestade e cria universos do nada, é uma voz que anseia pela intimidade, pelo silêncio, pela exclusividade. Ele responde com uma voz clara, distinta e poderosa no silêncio reverente do seu quarto secreto. Charles Finney acreditava, com uma fé inabalável e contagiante, que as promessas mais poderosas de Deus, os segredos mais profundos de sua intervenção sobrenatural, estão propositalmente escondidas. Mas não se engane, elas não estão escondidas para nos afastar ou para dificultar a nossa busca em um jogo divino de esconde-esconde. Pelo contrário, elas estão escondidas para aqueles que as desejam com uma fome voraz, para aqueles que se dispõem a pagar o preço de buscá-las com oração perseverante e com o coração quebrantado no lugar secreto.
O tesouro está guardado onde apenas os desesperados o procurarão. Finney costumava dizer com a convicção de quem via essa verdade se materializar diante de seus olhos, que se você orar com uma persistência que se recusa a aceitar um não como resposta, com uma fé inabalável que se agarra à promessa, mesmo quando tudo ao redor a nega, se você clamar até que a sua alma toque a borda do céu, então o céu, em resposta a esse toque desesperado, tocará, transformará e incendiará tudo o que estiver ao seu redor. O céu não está fechado como muitos pensam. Ele não está indiferente ao seu clamor, não está inerte ou distante, alheio às suas lutas e lágrimas. A verdade chocante é que o céu está em suspense, esperando ansiosamente por você. Ele está esperando você se lembrar do caminho de volta, esperando você retornar para o único lugar onde ele tem permissão divina para responder em plenitude. O altar secreto que ficou abandonado, coberto de poeira pela sua negligência. Vivemos em uma era paradoxal e espiritualmente esquizofrênica. Ansiamos desesperadamente por sinais espetaculares. Clamamos por milagres em massa. Buscamos ardentemente por manifestações públicas de poder que validem a nossa fé aos olhos do mundo. Mas, ao mesmo tempo, em uma contradição fatal, desprezamos, ignoramos e negligenciamos o único lugar íntimo e secreto onde esses sinais são concebidos, onde o poder de Deus é verdadeiramente forjado, o ventre da oração. Queremos o relâmpago, mas não queremos a nuvem escura da agonia em oração. Queremos o trovão, mas não queremos o silêncio da espera. Queremos a colheita pública, mas evitamos o plantio secreto e doloroso. Esperamos e clamamos por um grande avivamento global. Sonhamos com nações inteiras se curvando a Cristo, mas por uma mistura de preguiça espiritual e uma atração fatal pela superficialidade, ignoramos o lugar mais básico, mais essencial, onde todo e qualquer verdadeiro avivamento na história da humanidade começou. O avivamento genuíno não explode em meio a multidões organizadas por homens. Ele não nasce em grandes conferências com luzes e som de última geração, nem em mega-eventos planejados por comitês estratégicos. O avivamento, aquele que muda a história, começa de forma silenciosa, quase imperceptível, mas com um poder imensurável no interior de um único coração. Um coração que está sozinho, prostrado, despido de orgulho, em arrependimento genuíno e em uma busca desesperada e obstinada diante de um Deus santo. O fogo que incendeia uma floresta inteira começa com uma única faísca escondida. E essa faísca, meu irmão, minha irmã, é você no seu secreto. Charles Finney era incisivo. Suas palavras eram como uma espada afiada de 2 gumes que penetrava as desculpas e as racionalizações da alma acomodada. Ele afirmava categoricamente: se Deus não puder te encontrar no secreto, se ele não tiver acesso irrestrito à sua intimidade genuína, não ouse esperar vê-lo se manifestar poderosamente em sua vida pública ou em seu ministério. A glória pública é um reflexo direto da agonia secreta. O poder que flui através de você diante dos homens é diretamente proporcional à sua rendição a ele quando ninguém, absolutamente ninguém, está olhando. Você anseia por um poder espiritual que abala as estruturas do inferno e liberta os cativos? Você deseja respostas divinas que transformam o impossível em testemunho, que fazem o deserto florescer como o Salmo 1 versos 3 promete? Você almeja ter o céu aberto sobre a sua vida, não como um evento esporádico, mas de forma contínua, como uma fonte que nunca seca? Então, ouça com toda a atenção da sua alma. Não há outro caminho. Não existe atalho. Não existe fórmula mágica. Não existe uma alternativa mais fácil ou mais moderna. O caminho é o mesmo de Finney, de Wesley, de todos os gigantes da fé que deixaram suas pegadas de fogo na história. Volte para o altar escondido. Volte para o secreto. Tranque a porta para o mundo e suas distrações ensurdecedoras e tome uma decisão radical e sem volta. Não saia de lá até que o céu se manifeste em sua vida e através dela. Finney não viveu uma vida cristã superficial e cômoda. Ele não se contentou em molhar os pés na beira do rio da presença de Deus.
Ele viveu completamente mergulhado em profundidades divinas que poucos em qualquer geração ousaram explorar. E por que ele ousou? Porque ele sabia onde Deus estava. Ele conhecia o mapa do tesouro, o caminho que leva à glória manifesta. Ele sabia que a porta do céu, aquela porta que para muitos parece de bronze maciço e intransponível, não se abre com a chave da teologia, do conhecimento ou do status eclesiástico. Ela se abre com a frágil, porém poderosa chave das lágrimas de um arrependimento sincero e com a força irresistível de joelhos que se dobram em rendição total e incondicional. A fraqueza humana confessada é o gatilho da força divina manifesta. E por conhecer esse caminho, ele também deixava um aviso muito claro, direto e sem rodeios, para aqueles que, em todas as épocas, buscam uma fé mais palatável, um cristianismo confortável. Ele dizia em essência: se você quer um cristianismo leve, conveniente, que não exige nada de você, que não confronta seu estilo de vida e que se encaixa perfeitamente em sua agenda, então, por favor, nem ouse procurar o secreto. Fuja dele como se fugisse de uma praga. Pois ali, naquele lugar de intimidade brutal e absolutamente transformadora, tudo o que é da carne, tudo o que pertence ao mundo, tudo o que alimenta o ego, inevitavelmente morre. O secreto é o cemitério do eu. É o lugar onde suas ambições são crucificadas, suas desculpas são silenciadas e sua autossuficiência é exposta como a traição que realmente é. É um lugar de morte, morte para o velho homem. Mas não tema essa morte, pois nesse lugar onde tudo o que é falso perece, uma coisa e apenas uma coisa sobrevive e se manifesta em plenitude gloriosa e avassaladora: a presença de Deus. Ali, ela não é uma doutrina, não é uma canção, não é uma lembrança. Ali, ela é a única realidade. A morte do seu ego é o nascimento da sua verdadeira vida nele. E eu quero lhe dar uma notícia que pode mudar o curso da sua história a partir deste exato momento. O céu está aberto agora mesmo. A porta não está trancada, ela está escancarada. Mas preste atenção para quem ela está aberta. Não está aberta para quem canta mais alto no palco da igreja ou para quem tem a pregação mais eloquente, como em Mateus, capítulo 10, versículo 38. Não está aberta para quem ostenta o melhor título eclesiástico, a maior plataforma digital ou o mais vasto conhecimento teológico. Não. A porta do céu está escancarada para uma categoria específica de pessoas, para quem se arrepende da sua autossuficiência e volta para o secreto, ela está aberta. Para quem se cala diante da majestade de Deus, para quem ousa desligar o barulho do mundo para ouvir o sussurro do Espírito. Ela está aberta para quem chora no lugar onde ninguém vê, no quarto trancado, onde só Deus é a plateia e a única aprovação que importa. Finney sabia, e nós precisamos reaprender. O céu é, em teoria, acessível a todos pela graça de Cristo, mas ele só responde. Ele só se inclina. Ele só desce com poder e glória para aqueles que o buscam com sinceridade, com persistência e com um coração quebrantado no esconderijo do Altíssimo. A resposta do céu está condicionada à busca na terra. Você quer de verdade ver o céu aberto sobre a sua casa? Anseia por ver o fogo consumidor de Deus varrendo o seu ministério? Você quer sentir em sua própria alma a presença divina que transforma, que purifica, que cura e que incendeia? Então o caminho está diante de você. Volte ao secreto. Hoje, agora. Faça do chão do seu quarto o seu altar, do silêncio o seu santuário, das suas lágrimas a sua oferta. O segredo que abre os céus não está nos púlpitos, mas na simplicidade vulnerável do seu joelho dobrado no chão. Que o seu lugar secreto se torne a sua sala do trono. Que sua busca solitária se torne a fonte de um avivamento público. Se esta palavra ardeu em sua alma, nós o convidamos a se inscrever aqui no canal Conexão Divina. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. E, por favor, não guarde este fogo para si. Comente abaixo o que esta palavra despertou em seu coração. Qual foi a frase que mais falou com você? E com urgência,
Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa desesperadamente redescobrir o poder da intimidade com Deus. Seja um instrumento para guiar alguém de volta para casa, de volta ao secreto.